Então vai ser uma série de pregações sobre o tema integridade. Vamos pensar juntos sobre a integridade na comunhão, a integridade na verdade, a integridade entre as gerações, esse é um que vai ser no mês que vem, e integridade nas finanças, nosso tema hoje à noite. É o mais polêmico e será somente uma pregação. O alvo é que nós sejamos incentivados para fazer o que Deus quer de maneira íntegra. Primeiro precisamos saber o que Deus quer, para depois poder fazer o que Deus quer, né? Mas é claro que almejamos os dois. Hoje de manhã na ceia nós tivemos já um versículo que mostra muito bem integridade. Antes de entrarmos nas finanças, uns pensamentos sobre integridade. O que é integridade? Tudo que é inteiro, íntegro. Algo que está intacto, puro, imaculado, perfeito, justo. Quando Jesus veio à terra, ele teve uma túnica. As pessoas costumavam usar uma túnica assim. E ela representa a justiça humana. Porque ela não tinha nenhuma costura. Ela tinha um fio e ela foi feita de um fio, do início até o fim, depois fechada. Então, uma mácula, um risco, um cortezinho, desfazia aquela túnica. Uma coisinha pequena, você podia puxar o fio e a coisa se desfazia, deteriorava. E a túnica de Jesus, bem preservada, foi tirada dele, ele estava nu na cruz, e para se cumprir a palavra de Deus nos Salmos, bem velha, os soldados lançaram sortes, mas o motivo era que não quiseram usar a espada, porque se usassem ela teria se desfeito. Então por isso eles deixaram ela intacta. Gente, a integridade de Jesus está sendo mostrada aqui. Sabe, um pecado basta para destruir nossa integridade por inteiro. Esse é o problema nosso perante Deus. Basta um pecado para destruir nossa vida. E sabe, o fio da nossa vida parece daquela túnica destruída, sabe? Está sendo puxado, o pecado entrou e nossa vida está deteriorando. Jesus veio para nos trazer o manto da justiça, uma integridade real. Ninguém de nós, porque temos pecado, alcança uma integridade própria. É impossível. Deus mandou Jesus para nos dar de graça a integridade dele. Já pensou se alguém falasse: ele é um político não corrupto, somente pegou uma vez um suborno de 3 milhões, né? Ele é corrupto sim. Ou aquele marido fiel mesmo, ele só traiu uma vez a esposa dele. Aquele cara paciente só estourou uma vez. Não funciona. Uma vez é demais, uma vez destrói tudo. Você diz que você é justo, perante homens você pode falar, mas perante Deus não. Porque a justiça nossa tem sido rasgada e nossa vida está por um fio, acabando a cada dia, se deteriorando, e precisamos do manto da justiça de Jesus. O grande profeta Isaías, ele diz: regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com a túnica da salvação, sobre mim pôs o manto da justiça. Antes de falarmos sobre as finanças, precisamos saber, Deus e a salvação dele não podem ser compradas, de maneira nenhuma. Deus tem mandado Jesus nesta terra para nos dar como presente a grande salvação. É por amor dele. E ele quer que você aceite esse manto, encobre seus pecados, encobre nossa vergonha, nossa nudez, que está se expondo na medida que a vida nossa está acabando. E ele quer penetrar dentro dos nossos mais ocultos desejos para nos tirar do mal e nos dar vida nova. A integridade perfeita está somente em Jesus. Você tem a salvação dele, você tem verdadeira comunhão com ele,
Para isso você precisa somente admitir: eu sou pecador, eu mereço o castigo para os meus atos, mas Jesus carregou na cruz. Eu aceito o dom de Deus, o perdão e a vida eterna em Jesus Cristo. Para nós que temos a vida eterna em Jesus, é falado: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditados como satisfazer os desejos da carne. O versículo escrito em Romanos 13, versículos 13 e 14. Na Bíblia nos é mostrado o padrão íntegro de dar. E eu gostaria de compartilhar um versículo com os irmãos aqui em Mateus 13, vamos abrir juntos, versículos 45 e 6. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Deus deu tudo para conseguir nossa salvação. Mas quando nós reconhecemos a vida nova e preciosa de Jesus, que Jesus tem a dar, nós estamos dispostos a perder tudo para ganhar isso. Eu me lembro de uma mulher que se converteu meio tarde. Ela chamava Dona Mira, alguns vão se lembrar. A Dona Mira, ela foi para todos os lugares, ela foi em todo tipo de espiritismo, em todo tipo de religião. Eu acho que não deixou uma, ela falou isso, não deixou uma para trás. E ela disse: não achei até achar Jesus. Ela não achou a vida eterna em nenhuma dessas religiões, mas achou diretamente em Jesus. No final da vida dela, ela não teve muito tempo, mas Deus lhe deu uma alegria sobremaneira grande, e ela repetia muitas vezes: eu enfim achei, eu até que enfim achei. Me lembro do sepultamento dela, foi um triunfo maravilhoso da graça de Deus, onde deu para falar para muitas pessoas religiosas e também de espíritas o Evangelho. E me lembro que também na área das finanças, ela ficou tocada, porque ela viu que é possível, que nós podemos dar por amor, não por obrigação, que pessoas podem se sacrificar também financeiramente por uma obra, e Deus dá valor a isso. Nós vivemos num mundo que tem uma pressão enorme sobre a questão do dinheiro. Por isso não é um tema fácil. Bom, Jesus falou bastante sobre o dinheiro, não da maneira como as pessoas esperavam. Se posso lembrar da viúva que colocou alguns centavinhos aí e falou, Jesus falou, ela deu mais do que todos. Por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha. E enquanto Jesus não ligava com aqueles que deram muito aos olhos humanos. A pressão do dinheiro todos nós sentimos. Há uma disputa para receber, para ganhar dinheiro. As pessoas passam a perna uma na outra para ganhar mais dinheiro. Nós queremos ter coisas e precisamos gastar dinheiro. Nós queremos coisas que às vezes não fazem sentido, mas há algo que gera em nós aquele desejo, e a gente se endivida e faz cada loucura para conseguir. Alguns dizem, já ouvi essa fala várias vezes, o dinheiro não é o mais importante. Concordo com você, Pablo, mas ele tranquiliza, sabe? Será? Bom, nós todos sabemos alguma coisa sobre o dinheiro. Nós sabemos, a maioria aqui com certeza, que não vamos levar um centavo para a eternidade. Tem o ditado, roupa de defunto não tem bolsas. Tem um outro ditado também, achei interessante: é melhor dar com a mão quente do que com a mão fria. Já ouviram essa? E o que significa, né, quando depois que você morre, você dá uma herança para outras pessoas, mas você não deu de coração, você teve que dar. E é melhor dar enquanto você está vivo. Uma pessoa falou, já estava aposentado o homem: não tenho nada, mas estou vivendo muito, muito bem, porque estou gastando a herança dos meus filhos. Era um homem trabalhador, ele estava brincando. Ele conseguiu muita coisa, mas no final os filhos olhavam
meio duro para ele. Você está gastando nossa herança, pai. Eu não sei o que você está fazendo com o seu dinheiro, o quanto você tem, não sei se algo está sobrando para você. Não sei se você tem dívidas, não sei também quanto você dá à igreja, ou quanto você já deu. Não sei se você vai fazer uma grande herança. E uma coisa eu sei, que eu não faço questão de saber. Eu resisto à tentação de olhar para a pessoa e ver uma planilha, ele deu ele não deu Agora eu tenho plena liberdade para falar sobre o assunto. Não preciso ter medo de ofender ninguém, porque não sei o seu caso. Eu não quero fazer diferenças na hora de comunhão aqui entre nós. Fazer uma cara feia para aquele que nunca deu, né? Ou não deu muito. E um abração. Olha, valeu aquela doação de milhares, né? Valeu um abração. Porque eu sei que Deus não é assim. Deus nos continua amando quando não damos nada a Ele, nem atenção a Ele. Deus ama aqueles que têm o pior dos vícios. Qual que é o pior dos vícios? O pior dos vícios é a avareza, e muito negligenciada. É um vício. Em alemão, a palavra avareza é vício de querer ter mais. De querer ter. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Esse é o vício que faz com que bilhões de pessoas acho que já alcançou essa margem, estão passando fome no mundo que poderia ter suficiente para todos e sobraria. Que maldição a avareza é. E tantos que caíram nesse pecado. E Jesus, aquele jovem rico que não quis soltar o seu dinheiro para seguir a Jesus. Não quero não. Virou as costas a Jesus, foi embora triste. O que Jesus fez, vocês podem ler em Marcos. Jesus o amou. Sei que Deus dá independentemente daquilo que as pessoas dão. E aí tem muitas pessoas diferentes, umas que estão numa situação apertada, tipo família jovem, alguns filhos, não tem muito sobrando, mas dá dinheiro ainda para a igreja. E a eles eu não quero causar nenhuma má consciência, nenhuma pressão, porque eles estão dando. E infelizmente nas pregações confirma o que outros pregadores me falaram, que as pessoas sempre ouvem errado, né? Ou tendem, não sempre, felizmente não sempre, a ouvir errado, né? Ouvem o que não era para eles ouvirem, e exageram. Então presta atenção o que você ouve, é sua responsabilidade. Então Deus não está querendo apertar ninguém hoje à noite aqui, para fazer pressão. Existem pessoas, pelo outro lado, que nunca tiveram de desistir de uma viagem de férias e que realmente valorizam a igreja mais ou menos como uma visita de cinema. Gastam isso. Existem estudantes que dão seu dízimo à igreja e ainda apoiam famílias. Eu conheço tais pessoas. Isso eles fizeram durante muitos anos. Tem muitos que têm para dar, mas eles não dão para a igreja, eles dão para outras pessoas que estão pedindo, que necessitadas ou menos necessitadas que estão por aí, mas na igreja eles não dão. Existem pessoas assim também. E tem também aquele tipo, acho que esse grupo bem grande, que se aplicássemos pressão e usaríamos alguns truques emocionais e de manipulação psicológica, eles dariam até bastante. Estão dando, e muito. Mas Deus não quer esse dinheiro. Vamos ver hoje por quê. Então também vejo um grande problema entre os cristãos que, para não ter que dar, não ter que sacrificar o seu próprio dinheiro, eles inventam ideias para conseguir verbas para as igrejas. Olha, não sou inimigo
ou não sou mais inimigo, né, de bazares e de rifas, porque eu acho que tudo tem seu lugar. Mas eu posso declarar aqui com toda certeza, se os irmãos em Cristo dariam o que Deus quer que eles era para dar, não precisariam procurar cutucando o dinheiro dos incrédulos e do mundo para receber o suficiente para existir. Isso é um fato, e quem quiser eu dou para você um versículo bíblico onde João fala: olha, vocês têm recebido e acolhido irmãos e nunca receberam dinheiro dos que estão fora, dos gentios, dos que não creem. Tem um versículo que fala assim. Pois é, Jesus disse: a maior felicidade em dar do que em receber. E essa felicidade, infelizmente, muitos não conhecem, ou conhecem pouco demais. Nossa vida pode ser enriquecida com a experiência de dar, porque aquele que dá para a obra de Deus, Deus dará o suficiente. Uma promessa que a gente gosta de citar, Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas Deus dará, não precisa ter ansiedade nenhuma. Então, uma pergunta séria aqui: será que você realmente não sabe que ser um cristão é ter o privilégio de ser chamado de filho de Deus? Tem também tudo a ver com a sua conta no banco e com sua carteira? Será que nossa confiança para com Deus não ultrapassa a qualidade de conseguirmos dar apenas aquilo que não nos dói e do que não sentimos falta? A maioria, quando a coisa começa a doer, para. Na caminhada cristã, a maioria evita. Nós todos não gostamos do sacrifício. No Novo Testamento, Jesus fala bastante sobre finanças. Eu ouvi um pregador dizer, de 29 parábolas de Jesus, 13 falam de dinheiro e de bens terrenos. Precisamos aprender também a ter um equilíbrio entre dar demais e desperdiçar e segurar demais, porque existe um equilíbrio e a palavra de Deus sempre nos ensina equilíbrio e não um exagero para um lado ou para o outro. Isso é bem importante. Um motivo de nós não falarmos muito sobre o dinheiro neste local é que no Brasil e no mundo inteiro tem um fogo entre igrejas devastador de falar sobre dinheiro. E eles usam, e não tem temor de Deus nenhum, eles vão usar realmente de manipulação para tirar o último centavo do seu bolso. E por isso nós estamos dando um contrapeso e não falamos sobre isso, que a Bíblia fala abundantemente sobre dar. Então não vamos nos reduzir ao dinheiro, faz parte, é importante, mas não é só dinheiro. Quando se refere ao dar, primeiro começa aqui no coração. Ok, então por isso tem muitas pessoas acreditam que possam comprar a Deus com favores, dando dinheiro, moeda no gasofilácio. E isso é uma mentira cruel e maliciosa. E eu falei, o Evangelho não é isso. O Evangelho é: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, sem centavo no bolso, com tanto faz, venham a mim, Jesus diz, e eu vos aliviarei. É a mensagem do Evangelho. Ele dá de graça e o Evangelho não é, a salvação não pode ser comprada. A Bíblia não fala que é o dinheiro em si o mal, também precisamos diferenciar. A gente precisa mexer com o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Amor ao dinheiro, tá? Esse cega realmente. Então, Deus precisa do nosso dinheiro? É uma pergunta. Nunca. Não precisa. Ele diz em Ageu, capítulo 2, versículo 8, através desse profeta: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. Deus
tem o que tem. Ele tem tudo o que ele quer ter, ele tem agora. Ele não precisa de nada. Ele disse uma vez, se eu tivesse fome, nem falaria para vocês. E ele tem plenitude, mas ele não precisa de nós. Mas isso é bom demais, porque a conta de banco de Deus é infinita. Ele sempre tem para nós. Não precisamos estar preocupados. E Deus, porém, Ele não dá para nós tudo de uma vez. Nós vamos falar sobre isso. Ele nos dá sempre na medida correta. Deus faz possível que a gente receba o necessário, o que nós precisamos. Eu lembro de encontro de casais aqui, onde a gente falou o que faríamos se tivéssemos R$1 milhão. Que Deus poderia fazer bem fácil, né? O irmão Lessa ganha a cada 2 anos na loteria e pronto, a igreja tem abundância. Mas ele não faz, a gente percebeu isso. Por que ele não faz isso? Mas eu lembro quando a gente estava assim compartilhando, estava todo mundo entusiasmado com a construção aqui, e todo mundo falou, se tivesse o dinheiro, de primeiro daria, é claro, para a compra de um terreno, porque a gente viu que estamos gastando com um local alugado. E eu fui o único que falou carnalmente. Eu falei, não, se eu tivesse dinheiro, eu investiria num estúdio de som, esse é meu sonho, um parque gráfico. Eu falei adiantado, para ver se eu melhoro, porque o perigo é que quando a gente tem, quando a gente recebe, nós nem vamos lembrar que na realidade tem o reino de Deus ainda. E esse é um perigo, e é bom a gente reconhecer que acontece uma alteração dentro de nós, perigosa quando a gente tem. Nas muitas obras literárias nós vemos isso, como a avareza muda a pessoa e não é mais reconhecível. Porque Deus não nos deixa ganhar tudo assim de uma vez por causa da avareza. Esse é um problema que é tão grave que olha o que a Bíblia diz, Colossenses 3:5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância ou avareza, que é idolatria. Idolatria e avareza estão juntos. Ganância, o vício de querer mais. E o que Deus diz? Mate, destrua. Porque se você não destruir esse inimigo teu, que conforme a Bíblia é membro de você, ele vai te destruir. Isso é muito sério. Então todos nós carregamos, todos nós temos esse mal embutido. E se nós não fizermos nada a respeito, ele nos dominará. A dica do Paulo é mata. Mata, porque esse é um inimigo que se você não o matar, ele te mata. Sério, é guerra. Então todos esses pontos, Colossenses 3:5, são os mais perigosos momentos de ataque em nossas almas e precisamos cuidar deles. Abençoado o cristão que cuida disso diariamente, não só uma vez a cada 4 anos. Por que Deus não nos dá tudo de uma vez? Ele quer confiança. Ele quer um relacionamento de confiança. E isso é o ouro de Deus. É o ouro que Deus acha aqui nessa terra que é o maior valor que para ele pode conseguir. A fé e a confiança. Porque só nesta terra vai ter isso. Quando a gente ver a Deus, quando ver a glória dele, não terá mais oportunidade para confiar nele de antemão. Né? Um dia nós vamos estar lá e pensar, puxa, mas eu fui bobo, as riquezas aqui, tudo isso era meu. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos filhos de Deus. Né? Um filho que quer comprar o pai, que é isso? Né? Meu filho vindo para mim, olha pai, tenho R$1.000, agora você me dá, né? Mais atenção, mais amor. Que é isso? Não tem nada a ver. Ele é filho. Se você é um filho de Deus, ele ama você
e cuida de você como filho. E se você ainda não é um filho de Deus, se torne um, porque então você é herdeiro de Deus. Deus quer fortalecer a nossa confiança. Teve um irmão, ele era presbítero numa igreja, ele fez uma oferta pessoal, incrível. Ele disse na palestra, não vou imitá-lo, sinto muito, minha fé não é tão forte quanto a dele. Se você não conseguisse pagar suas contas depois de dizimar durante 3 meses na igreja, então me mande as suas contas e eu vou pagá-las. Ele falou assim. E ainda para acrescentar, estou falando sério, o desafio vale a partir de agora. Ele era capitão de avião, então ele tinha dinheiro. E só posso dizer aqui que o desafio funcionou. E não para diminuir confiança, mas para aumentar confiança. Porque quem dá a Deus receberá resposta dele. Podemos, e a Bíblia fala disso, testar a fidelidade de Deus. No mundo reina o dinheiro. Esse é um outro Deus. Ele não concede a muitos o seu favor. Nossa confissão de fé não é creio no Deus do dólar, do real e do euro. A trindade da ganância. Não, né? Não, de jeito nenhum. Jesus disse, vocês não podem adorar 2 deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabarão odiando o outro. Adoração a um alimenta o desprezo pelo outro. Agora bem, vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Então, o que fazemos com o nosso dinheiro? Nós temos recebido dinheiro. Deus nos dá tudo o que temos porque somos despenseiros dele. Nós cuidamos para Ele por um tempo das coisas desta vida. A qualquer momento, as coisas podem ser tiradas de nós. Pode ser qualquer momento. Tudo o que temos. Porque somos apenas despenseiros de Deus. A dica para nós, enquanto estamos aqui, é colocar tudo em ordem para que sirvamos a Deus da maneira como Ele quer. Por exemplo, quem é velho e tem herança, a maioria não faz, mas já cuida aqui. Depois vai ter uma enorme briga na sua família. É raro quando não tem briga por causa de heranças. Então cuide já. Porque antes de você dar na obra de Deus, você não, por exemplo, não pode ficar devendo para alguém, né? Também, esquisito, né? A pessoa está devendo para fulano, para cicrano, está devendo para todo mundo. Mas a igreja está dando. Está errado. Jesus fala, primeiro põe em ordem as suas coisas, depois traz o sacrifício na casa de Deus. Então a gente precisa realmente de cuidado. Mas a palavra-chave para nós é a generosidade. Generosidade. Deus é um Deus generoso. E quer que nós demos com generosidade. E ela está em falta. E tem tantas maneiras de treinar a generosidade de maneira simples. Não precisa ser complicado. Por exemplo, eu lembro de uma irmã, ela não tinha muito dinheiro, mas ela comprava para mim livros. Eu tenho ainda esses livros aqui, e os guardo com carinho. Ela quis fazer isso para expressar o amor em Cristo. Eu lembro de 2 irmãs que foram atrás de supermercados para conseguir comida barata para famílias carentes. Elas treinaram a generosidade. E eu queria ter feito um vídeo para mostrar para vocês. A alegria no rosto delas, nunca vou esquecer. Como elas falavam, elas estavam livres. Elas estavam livres da cobiça, da ganância, da avareza. E deram. É uma libertação. E aí tem muitas. Puxa, se contasse aqui as histórias que achei, são muitas. Tem o dízimo. Então, o que falar sobre o dízimo? O dízimo é mostrado no Antigo Testamento, no livro, já em Gênesis capítulo 14, nós vemos a primeira pessoa que dá o dízimo é o Abraão e dá para o Melquisedeque.
e até o último livro, Malaquias, nós temos o dízimo. E lá no Malaquias capítulo 3:10 tem uma maravilhosa promessa que está sendo citada por muitos. E Deus diz: vocês podem me testar, que eu abençoarei vocês se vocês trazerem o dízimo. Você vai falar, mas isso é Antigo Testamento, é para Israel, e realmente é, e eu sou o primeiro a falar isso. Sim, mas tem um porém, que eu quero deixar aqui. O Antigo Testamento deixa uma lei. No Antigo Testamento, nós aprendemos o que devo dar. O que devo dar. Deus manda dar. No Novo Testamento, é diferente. Aqui a pergunta é: com o que posso ficar? O que Deus deixa para mim e o resto eu quero dar para Deus. E Deus quer que fiquemos com certas coisas. Você tem que ficar com dinheiro para dar comida para os seus filhos. Claro, tem que dar o melhor para os seus filhos, tem que dar o melhor para a sua família. Isso é absolutamente certo. Mas muitas vezes nós nos permitimos coisas que Deus não permitiu. E esse é o nosso problema. Então não existe lei de dízimo aqui. Você não é obrigado a dar dízimo. Aliás, você não é obrigado a dar 1 centavo. Porque Deus não quer que você dê simplesmente para cumprir uma ordem. Então, o que Deus quer? Então, o dízimo apenas é uma dica. Quanto que a gente pode dar daquilo que a gente tem, sem prejudicar a família, sem prejudicar meus compromissos. O dízimo é a dica sábia de Deus, que no seu dia a dia, com todos os seus compromissos que você tem, você pode dar o dízimo, que Ele cuidará de você. É uma questão se você confia que Ele vai dar. Mas é claro que se você fizer o teste assim, na desconfiança, vamos ver o que sobra no final. Sabe o que acontece? Não vai sobrar nada. Nadinha. Se não deu nada para Deus, não vai sobrar nada. Mas aqueles que dão por amor, por confiança em Cristo, eles realmente experimentam esse milagre que Deus abençoa assim que tudo dá certo. 2 Coríntios 9:7. Mas esse vocês têm que saborear. 2 Coríntios 9:7 é um versículo sensacional. E aqui lemos: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então não tem pregador, não tem missionário, não tem assim chamado apóstolo que possa obrigar você a dar 1 centavo. Deus não quer isso. Deus determinou que você tem que determinar isso em seu coração. É assunto seu. Mas é um assunto entre você e Deus. Deus fala aos nossos corações. Deus nos dá respostas quando pedimos a Ele por resposta. Deus nos mostra o que é certo. E Deus nos dá dicas tão claras na Bíblia. Quanto podemos dar, com quanto podemos começar. Eu lembro de uma história que um presbítero contou para mim, faz muitos anos, que um cara deu muito dinheiro para missões, mas foi muito, um valor incrível. Só que ele ligou para o irmão e começou a chorar. Eu dei tudo esse dinheiro, não tem como voltar atrás. Ele chorou. E aí, Deus se agradou nisso? Que história é essa? Então, Deus ama quem dá com alegria. E a história aconteceu. E determine você, mas determine com coragem e fé. E não faça como alguns fazem e começam a chorar com Deus, né? Oh Deus, não, muda o preço um pouquinho, né? Como a gente faz quando compra coisas, né? A gente começa a chorar. Não, porque Deus diz, pouco antes, na 2 Coríntios, fica lá com o dedo, lê depois, no versículo anterior, no versículo 6, Deus diz: lembrem-se,
aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Agora, o meu versículo, um dos meus prediletos, está depois do 7. Agora vamos pular o 7 que já lemos. Deus ama quem dá com alegria. Ele está ligado com 6 e 7. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, superlativos após superlativos. Deus pode. Mas Ele está interessado em nossa confiança. Então, vamos concluir. Quais são as consequências para mim agora aqui? Eu preciso me avaliar perante Deus. Estou dando no momento para a obra de Deus, para a minha igreja? Eu estou dando 10% como dica boa bíblica? Olha, se você nunca fez, talvez pareça para você louco. Então comece com 5%. Lembra que não é uma lei, mas sabe, se você dá um ano 5%, é melhor do que não dar nada e pensar, ano que vem eu vou pensar de novo sobre a pergunta. Entendeu? Comece. Esse ato de confiança é o ouro que Deus vê. Que Deus tem tudo, não precisa de nada, não precisa do nosso dinheiro, mas é de algo que a gente contribui para a obra de Deus. Então comece e dê agora sim. Determine em seu coração o que você vai dar fielmente, e então dê alegremente, e oferte como sacrifício, porque é um sacrifício para Deus. Sacrifícios são as coisas que para nós até doem. Nós medimos o valor de um sacrifício muitas vezes na quantidade de dor que a gente sente. Então, é claro, cada situação é diferente. Aqui existem exceções por exemplo, o marido não é cristão, né? A esposa quer dar. Eu conheço um caso assim na Alemanha, e ela queria já há muitos anos dar, mas o marido bloqueia. Então, o que tem preferência? Claro, a alma do marido. E ela está ganhando o marido para o Senhor. É muito mais importante. Está fazendo com sabedoria. Eu acho muito certo. Então temos um tesouro em nossos corações que nenhum valor pode comprar, nem o mundo inteiro pode comprar. Jesus sacrificou-se por nós. E o nosso exemplo íntegro é Jesus. Ele deu 10%? Não. Ele deu tudo. Ele deu seu sangue por nós. Para fechar, vamos conhecer a história do William Colgate. William Colgate era um diácono numa igreja batista em Nova York. Ele foi muito amado, conhecido porque vivia a sua fé de maneira íntegra e real. Fundou a empresa Colgate Companhia e deu mesmo em tempos demorados de crise seu dízimo à sua igreja. Quando a empresa melhorou, ele deu 20%. Quando seus sabonetes e depois sua pasta dental, que todos nós conhecemos, né, se tornara conhecida nos Estados Unidos e no mundo todo, ele deu 90% do que recebia para o reino de Deus. Gostaria de encorajar a todos aqui para que nós comecemos humildemente para colocarmos os valores no padrão bíblico, dando a Deus a quantia que Ele quer em nossos corações determinados, mas com alegria. Você não precisa fundar uma empresa como o Sr. Colgate, mas você pode saber que em todas as circunstâncias da vida, sendo Ele o seu pastor, Salmo 23, nada
lhe faltará. Confie nele, começando agora na integridade de Cristo Jesus.